Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar a respeito das tensões na África do Sul. Por que esses protestos e essa violência está acontecendo lá no país e qual a relação que isso tem com as grandes movimentações recentes do sistema internacional, indo da crise das commodities ao fim provisório, digamos assim, da integração não regional do bloco do BRICS e também os efeitos da Covid-19. Bom, pessoal, acho que vocês devem estar acompanhando aí no noticiário internacional essa onda de protestos que anda acontecendo na África do Sul nos últimos dias, né? E nas últimas semanas, na verdade. Esses protestos eles começaram na última sexta-feira, dia 9 de julho, tendo como estopim principal a prisão do ex-presidente sul-africano Jacob Zuma. Ele se entregou à polícia na quarta-feira, dia 7 da semana passada, 7 de julho, depois de ter sido condenado a 15 meses de prisão devido a uma condenação por parte do Tribunal Constitucional pelo crime de desacato. Essa prisão, na verdade, ela decorreu do fato dele não comparecer à audiência de uma comissão que o próprio governo dele tinha instituído para investigar acusações de corrupção, de malversação de recursos públicos, né, que teoricamente investigaria todas as instâncias federais do governo sul-africano, mas que deu uma ênfase muito grande para os casos de corrupção, os casos de uma forma ou de outra de favorecimento de alguns grupos políticos e econômicos que ocorreram durante o mandato presidencial do próprio Jacob Zuma entre 2009 e 2018 lá na África do Sul. Inicialmente, esses protestos eles começaram como, de uma forma ou de outra, uma demonstração contra a prisão do Jacob Zuma, mas à medida que o tempo foi passando, esses protestos eles acabaram aderindo a outras narrativas e a outros... Narrativas é um termo ruim, mas a outras demandas da sociedade sul-africana e outras temáticas relevantes ali do país, principalmente relacionadas à desigualdade social e à pobreza que afetam grandemente esse país nos últimos anos. A gente já vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Por enquanto a gente ainda está expondo os fatos, né, demonstrando os fatos. De acordo com dados oficiais, 72 pessoas morreram até o momento que a gente gravou esse vídeo. Mas 1.200 foram presas e mais de 800 lojas foram saqueadas. A maior parte dessas mortes, dessas 72 mortes, está ocorrendo durante esses movimentos de saques a lojas, a indústrias, a mercados. Porque é um movimento muito grande de pessoas, essas pessoas tendencialmente estão sendo pisoteadas e algumas outras mortes estão sendo relacionadas com a explosão de caixas eletrônicos e tiroteios que estão acontecendo ali na região. É importante a gente perceber que esses saques eles estão trazendo consequências graves para a economia e para a linha de suprimento de Joanesburgo, que é a capital econômica da África do Sul. Porque Joanesburgo fica no topo de um planalto chamado de Highveld. Esse planalto depende da comunicação principalmente com o Oceano Pacífico, por meio da província de KwaZulu-Natal, que é a província que fica no Oceano Pacífico e onde tem uma das cidades portuárias mais importantes da África, que é Durban, né, que recebe muitos produtos vindos da Ásia e que, a partir de Durban e também da cidade do Capo, mas principalmente de Durban, esses produtos são enviados para o resto do país, né? É importante a gente lembrar que a África do Sul ela vem enfrentando diversos problemas, principalmente de caráter climático nos últimos anos. A coisa de 2, 3 anos atrás, registrou-se a maior seca ocorrida na África do Sul nos últimos anos. Então a gente teve ali períodos de seca, se não me engano, entre 2015 e 2018, justamente, a gente teve uma seca de 3 anos, em que durante 3 anos não houve chuva suficiente na África do Sul para renovar a capacidade de produção de alimentos. Então esse país, nos últimos 10 anos, se tornou extremamente dependente da chegada de outros produtos também com relação a alimentos. E essa importação fez com que esses produtos ficassem cada vez mais caros, inclusive, né?
E isso é muito importante para a gente entender por que as pessoas estão saqueando. Porque a situação das pessoas lá na África do Sul é uma situação que está trazendo, digamos assim, chegando num ponto de choque, né? Se a gente puder chamar assim, está chegando de uma forma ou de outra num limite. Porque as pessoas estão passando fome, as pessoas estão saqueando o quê? Estão saqueando lojas, mercados, indústrias, né? E tudo isso acaba, de uma forma ou de outra, afetando a logística de transporte, as entregas de comida, de combustíveis, de medicamento e outros recursos essenciais que cruzam a linha entre a região onde os protestos se iniciaram, que é a província de KwaZulu-Natal, e a província onde fica a capital, que é a província de Gauteng. Muitos shoppings, galpões e lojas estão sendo atacados com fogo por esses manifestantes, né? E sendo que as áreas mais atacadas são aquelas da província de KwaZulu-Natal, onde também nasceu o Jacob Zuma, que foi esse ex-presidente que foi preso, né? Embora a gente esteja observando, à medida em que as coisas vão escalonando, protestos cada vez maiores em Joanesburgo, na província de Gauteng, né? Assim como na cidade de Durban, que possui justamente esse porto que liga a África do Sul com o Oceano Índico. Esse fato ele é um diferencial de outros protestos que já aconteceram na África do Sul, que ao invés de atacar a propriedade privada, de uma forma ou de outra buscavam atingir ou protestar na frente, ou atingir instalações públicas, né? Tanto de representantes do governo central como do governo provincial. Segundo alguns dados mais recentes, isso é um sintoma muito importante da crescente desigualdade que tem se aprofundado muito na África do Sul desde o fim das commodities no início dos anos 2010. A gente fala muito do impacto desse boom das commodities para a América Latina, principalmente relacionado às commodities agrícolas e o consumo que a China tem desses produtos, né, e outros países, mas no caso da África do Sul, a gente também tem um país dependente da exportação de commodities, e commodities que de uma forma ou de outra estão perdendo não tanto o valor em si, mas elas estão perdendo a atratividade no sistema internacional, porque a gente fala, por exemplo, do maior país exportador de diamantes do mundo, a África do Sul. Né? E por isso que eu falo, às vezes não é uma questão de diminuir o valor do diamante, mas na verdade trata-se também de uma situação em que esse produto já não é mais tão procurado, né? E outros produtos começam a ser mais procurados do que esse, o que deixa uma situação bem complexa. Tem alguns estudos que mostram que na África do Sul, os 20% mais ricos da população controlam 70% de todos os recursos econômicos do país. O que significa que isso não envolve só a renda, ou seja, não é só a riqueza, né, a quantidade de dinheiro no país, mas também outros recursos econômicos de produção que são essenciais, como as terras. A África do Sul é um dos países que tem maior nível de concentração de terras na mão de poucas pessoas, tendencialmente ainda representantes da minoria africânder, que foi a minoria dominante no regime do apartheid, no regime racista do apartheid, o que de uma forma ou de outra faz com que acabe a lógica do apartheid político, jurídico, institucional, enfim, mas se mantenham as estruturas que mantinham esse regime funcionando. Muitos especialistas ali na região falam de um apartheid econômico, ou, de acordo com Achille Mbembe, uma definição de um governo privado indireto. Né? O Achille Mbembe, que a gente conhece muito aqui no Brasil por causa do conceito dele de necropolítica, fez em 2000 um relatório debatendo a situação econômica e política da África para o Conselho de Desenvolvimento das Ciências Sociais, da Pesquisa em Ciências Sociais da África. Né? Foi o primeiro volume de 2000, esse livro aqui que eu tenho a sorte de ter aqui comigo em casa, chamado Do Governo Privado Indireto, do Achille Mbembe, né? Então, eu tive sorte de ter acesso a esse livro. É um livro muito importante, muito interessante também para quem quiser se aprofundar na discussão sobre necropolítica que o Mbembe faz. E que eu acho que deveria ser traduzido... Tem aqui uma passagem de avião das minhas idas à aula do doutorado. Mas que eu acho que é muito importante
seria bem interessante se esse texto fosse traduzido, porque ele meio que embasa a discussão que o Mbembe faz com relação ao termo necropolítica, né? Por quê? Porque esse governo privado indireto, ele, de uma forma ou de outra, dá conta da captura do Estado, mas que a gente ouve muito falar com relação a grupos de corrupção, né? A captura do Estado por grupos, por quadrilhas, por grupos corruptos, etc. Mas essa captura do Estado, como indicado pelo Instituto de Desenvolvimento Social, de Pesquisa em Desenvolvimento Social da ONU, um RIGE, ela tem acontecido, na verdade, nas últimas décadas, por parte das elites econômicas e políticas dos países. Não só grupos corruptos de políticos, mas a definição de políticas públicas para os países do mundo serem definidos a partir da perspectiva apenas das elites econômicas. E esse é um aspecto muito importante para a gente entender no caso da África do Sul, porque esse governo privado indireto lá se dá principalmente com relação a esses grandes latifundiários que dependem de trabalho, mão de obra barata lá no país, né? Mas também um setor financeiro que aprofunda sua influência nas decisões governamentais por meio das mais diversas privatizações na economia sul-africana. Então é importante a gente perceber que os especialistas que falam nesse apartheid econômico, ou na manutenção da estrutura econômica do apartheid, sem que haja, né, o apartheid jurídico ou político, dão muita ênfase justamente na privatização desses serviços que são importantes para atender às necessidades da população. Um processo muito parecido com o processo que o Chile passou nas últimas décadas e que agora está sendo rediscutido com essa nova constituinte. Sobretudo lá na África do Sul, o processo de privatização dos sistemas de saúde, de educação, de habitação popular e de infraestrutura, como por exemplo um sistema de pedágios nas rodovias do país, tem criado cada vez mais dificuldades para a sociedade sul-africana como um todo. O país se encontra com uma elevadíssima taxa de desemprego, com cerca de 32,7% da população nacional desempregada, economicamente ativa desempregada, enquanto que os jovens, né, entre os jovens, essa taxa cresce para cerca de 46% de jovens desempregados. O fato de que responsabilidades sobre essas áreas que foram privatizadas são divididas entre governos provinciais e o governo central da África do Sul dificulta a orquestração de grandes políticas que atendam às demandas nacionais em grandes momentos de crise, como foi o caso da crise de estiagem que a África do Sul anda passando cada vez mais devido às mudanças climáticas, mas também a questão da Covid-19. A atual configuração do sistema político sul-africano é de uma república parlamentar representativa, onde quem é eleito são os parlamentares, e eles que escolhem o presidente da república, né? Uma coisa meio indireta. Só que, em razão, né, dos acordos para superar o apartheid político-econômico, a África do Sul acabou meio que se assemelhando a um governo federado. Porque em que pese seja um país parlamentar, e tendencialmente países parlamentares são países unitários, na verdade, países, né, com regimes parlamentares são tendencialmente países unitários. Na verdade, na África do Sul, essas províncias elas têm alguma autonomia. Então, se assemelha muito a um governo federado, em que pese não seja uma federação nos termos, né, jurídicos, mas uma federação na qual a presidência não é eleita pela população. Elege-se o partido e o partido elege o presidente, como se fosse um primeiro-ministro, né? Ou seja, quem elege o presidente é o partido com maior representação ali no parlamento sul-africano. E isso é uma questão muito importante, porque o partido que tem dominado a política sul-africana desde o início do processo de transição para o fim do apartheid em 94, formalmente, é o Congresso Nacional Africano, né? o ANC em inglês, que conta aí cerca de 26, 27 anos de governo na África do Sul, mas que, se de uma forma ou de outra buscou atender de forma política
as reformas necessárias para garantir os direitos civis para todo mundo, entrou na lógica da nova ordem mundial dos anos 90, né, de globalização, de neoliberalização, mantendo esse apartheid espacial, né, mantendo essas divisões e essas desigualdades entre as pessoas, entre os habitantes da África do Sul. E é mais ou menos essa configuração que fez com que algumas decisões tomadas pelo atual presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, escalonassem as tensões que estão acontecendo ali no país, já diante desse cenário bem claro, bem tensionado, né? Após a declaração do governo sul-africano de que tropas seriam enviadas para a rua para evitar os conflitos violentos e principalmente o saque a empresas, né, principalmente lojas, mercados, indústrias, enfim, a gente teve a notícia de que esses saques começaram a diminuir, mas de uma forma ou de outra a violência e o protesto continuam, porque embora as forças oficiais digam que agora os focos são só eventuais, na verdade a gente tem visto uma expansão desses protestos dessa província mais litorânea do Oceano Pacífico, KwaZulu-Natal, em direção à província da capital Gauteng, né, a capital que é Joanesburgo, a capital econômica do país. O envio de soldados aconteceu, segundo o governo, devido à incapacidade da polícia de conseguir controlar as revoltas e o caos. Um dos generais de divisão do exército sul-africano, Lawrence Mibata, convocou para amanhã de 15 de julho, né, a quinta-feira agora, passada, ontem, que todos os militares da reserva da África do Sul se apresentassem em suas respectivas unidades, segundo as palavras dele, prontos e com o equipamento necessário, segundo a ministra da Defesa e dos Veteranos, a Nosiviwe Mapisa Nkakula. Né? É um ponto muito importante, ou seja, a mobilização de reservistas para conter. Possivelmente, cerca de 25 mil soldados serão convocados para ajudar a controlar essa situação, dependendo da aprovação presidencial, sendo que já foram enviados 70 mil soldados para aplicar medidas restritivas de combate à pandemia da Covid-19 e por esse motivo está se chamando os reservistas para conter esses protestos de uma forma ou de outra, né? Essas medidas de convocação, né, de militarização das políticas públicas está sendo amplamente criticada e diminui, na verdade, na prática, o efetivo de militares à disposição do governo, o que demanda essa convocação de reservistas num país em que alguns partidos ainda mantêm as suas forças armadas específicas, né, como o Partido dos Combatentes da Liberdade Econômica, né, os Economic Freedom Fighters, né, o EFF, que é um partido importante que tem tropas mobilizadas ainda lá no país. O que chama a atenção é que essa convocação de tropas, né, de soldados, ocorreu antes que policiais de outras províncias fossem mobilizadas. Então, se isso está acontecendo em KwaZulu-Natal e em Gauteng, por exemplo, os policiais da província do Cabo não foram enviados para essas cidades onde estão acontecendo os distúrbios. A opção foi direta pela militarização. Isso a gente enxerga, né, no fato de que na quarta-feira passada agora, né, a última quarta-feira, dia 14, 2.500 tropas foram mobilizadas e mais 2.500 foram enviadas, dobrando na prática o efetivo militar nas ruas de KwaZulu-Natal e de Gauteng para auxiliar as forças policiais no controle da situação. Esse é um processo muito importante da gente observar, porque trata-se de uma resposta do Cyril Ramaphosa contra essa mobilização popular em razão da contradição do Cyril Ramaphosa ter participado do movimento que derrubou o Zuma e ter instaurado medidas de austeridade e de diminuição da distribuição de renda lá da África do Sul, impedindo que o Zuma estava desenvolvendo. Né? Quando eu falava dos BRICS, eu falava porque a África do Sul teve uma busca ativa por fazer parte dos BRICS. Tanto que eu lembro que eu estava na época da graduação, né, 2009, 2010, que é o início do governo do Jacob Zuma, quando começam a falar dos BRICS em si, os BRICS eram, esse S do final era um S minúsculo, porque na verdade eram os países, né, o BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China.
Como né, teve o S, tinha um S do plural, ficou BRICS. Só que daí, esse S minúsculo se tornou um S maiúsculo quando a África do Sul buscou esses países, identificou-se com o Brasil, com a Rússia, com a Índia, com a China, num movimento de independentização da política externa, principalmente com relação à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos, dos quais a África do Sul dependia grandemente. E a gente pode enxergar, então, esse movimento, né, de geopolítico impactando diretamente na forma como se comporta a economia e a sociedade sul-africana. Existem muitas acusações de corrupção contra o Jacob Zuma, mas o Cyril Ramaphosa teve o papel fundamental de ser, digamos assim, o Temer da África do Sul. Não só na lógica de deposição do Jacob Zuma, né, por meio de um voto de não confiança no parlamento, mas principalmente pela instituição de políticas de austeridade cada vez mais rígidas a partir de 2018. E num país com um grau de desigualdade que foi crescendo nos últimos 3 anos de forma absurda e muito identificável no cotidiano, a crise da Covid-19 trouxe um abalo muito grande. Porque a gente tem que pensar que, por exemplo, Durban é um dos principais portos do Oceano Pacífico. E assim como a gente fala, né, dos efeitos na indústria aeroviária, né, de serviços, enfim, nas viagens aeroviárias, a gente tem que lembrar que a Covid-19 teve um impacto muito grande na circulação de bens e mercadorias por meio do mar também. E Durban sofreu muito com essa crise, sendo que já vinha sofrendo em razão da crise do fim do superciclo das commodities, ali a partir do começo dos anos 2010, né? 2013, 2015, mais ou menos, que é esse período de quebra do superciclo das commodities. Então a gente tem uma sociedade que, no meio do mundo, digamos assim, né, no centro do contato entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, se depara com diversas situações de longa duração, mas também situações de curta duração, como a crise da Covid. Como Durban está no Oceano Pacífico e é um dos principais portos de contato entre a China, a Índia, a África e o Oceano Atlântico, os países atlânticos, lá existe uma circulação muito grande, muito preocupante da variante Delta da Covid-19, que tem preocupado muitas pessoas diante de um sistema de saúde totalmente privatizado. Então a gente tem observado todos esses problemas, há que se acompanhar, né, ainda tudo o que vai acontecer ali na África do Sul e entender todas essas filigranas. Eu confesso que esse vídeo já está aí com 22 minutos, teria muito mais. Eu tirei muitas informações, como o processo de inflação, como o acesso a recursos governamentais, o fato de que militares e serviços de inteligência estavam envolvidos na tentativa de tirar o Zuma, né? Mas principalmente o fato de que essas regiões, KwaZulu-Natal, onde fica Durban, e Gauteng, onde fica Joanesburgo, são as regiões mais populosas e com maior densidade populacional da África do Sul. Há muito que se pensar nisso, há muito que se pensar nessa urbanização, nessa densidade populacional, em razão desses, né, assim, como também um dos processos importantes para a gente entender esse processo, uma vez que infraestrutura urbana não tem só a ver com processos, com infraestrutura física instalada, mas também acesso a serviços, né? Algo que a população de lá está tendo dificuldade de enfrentar. Vamos observar o que vai acontecer. Se acontecer mais alguma coisa, a gente retoma esse tópico, como a gente fez com relação à Etiópia também, já que poucas informações chegam para nós aqui no Brasil, de continentes que não são a Europa ou a América do Norte, né, um subcontinente, mas de qualquer forma as regiões da Europa Ocidental, principalmente da América do Norte. A gente vai manter a atenção aqui, e qualquer coisa a gente volta aqui de novo. Eu tenho que agradecer muitíssimo o Fernando Bareta, que me ajudou com a pesquisa básica para a gente poder fazer esse vídeo aqui, o roteiro desse vídeo. Tá bom, gente? Obrigado e até a próxima.